Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a ira, esta recomendação trazida por Tiago é sempre atual. Porque se existe um pecado que todos nós cometemos com muita facilidade, é esse: a ira. E nós vamos entender, à luz das Escrituras Sagradas, que é possível vencer a ira. É possível ser tardio em irar-se. Em primeiro lugar, vejamos em Provérbios capítulo 16, a superioridade do comportamento paciente. Provérbios 16, 16 e 32. E percebamos, à luz desta referência, que uma das maiores tolices que podemos cometer é nos gloriarmos de um comportamento descontrolado. O que é que diz o texto? Vamos repetir. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Para alguns de nós, ser conhecido como valente, como pessoas que não têm papas na língua, que não levam desaforo para casa, parece ser superior esse tipo de comportamento. Mas a Bíblia está dizendo o oposto disso. A palavra de Deus está dizendo que o paciente, o longânimo, ele é superior ao valente. E está dizendo que o que governa o seu espírito é superior a quem toma uma cidade. Entre nós, esse tipo de comportamento, contrário ao que está dizendo esse texto, não deve ser exaltado. Nunca fale desse defeito como se fosse uma virtude. Não, irmão, tem um negócio comigo
Isso é uma área que você precisa tratar e não se gloriar. Mas alguém diz, pastor, é porque eu sou muito sincero. É porque eu tenho uma sinceridade tão grande que tudo que vem assim à minha boca eu tenho que dizer. É assim? Mas isso não é sinceridade. Isso é descontrole. Em alguns casos pode ser estupidez. Então o que é que eu tenho que procurar, pastor? Porque eu nasci assim. Você pode ter nascido chorando, gritando, mas você não nasceu assim não. Você desenvolveu o comportamento. Mas é meu temperamento, cada pessoa tem um. Mas é possível controlar, educar, erguer princípios, valores, crenças, que acabam sendo barreiras para esse comportamento descontrolado. E quando você começa a colocar na mente essa ideia que Salomão apresenta, você já está trilhando o primeiro passo. Como assim, pastor? Quando você começa a achar isso feio, quando você começa a considerar isso errado, quando você começa a tratar isso como defeito, você já começou um tratamento. Enquanto você trata de forma oposta a isso, como uma virtude, como um sistema de defesa que torna você imbatível, como um instrumento de respeito, vão me respeitar porque eu sei falar mais alto, eu sei bater, eu sei... Não. Isso não vai lhe dar respeito. Tem gente que confunde medo com respeito. E medo é uma coisa que se vence. E quando se vence o medo, muitas vezes nasce um desrespeito. Ache isso feio, porque a palavra diz que o longânimo e o que governa o seu espírito estão acima do valente e do que toma uma cidade. Então digam comigo, ser descontrolado é feio. Estupidez não é sinceridade. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 22. Como é que diz? Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu do juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. O Senhor Jesus estava tratando da lei, do que foi dito aos antigos, e apresentando aos discípulos os princípios existentes na lei, demonstrando que Deus não estava interessado apenas no comportamento externo, mas na motivação por trás do comportamento. No versículo anterior, o Senhor disse: ouvistes que foi dito aos antigos?
não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se encolerizar, se irar contra seu irmão. O pastor está dizendo que qualquer raiva que eu tiver de uma pessoa me torna réu de juízo. Não. A ira aqui está além de um desconforto. É mais do que uma mera indignação. É o nascimento do ódio, do rancor, do sentimento que rejeita uma pessoa. Há pessoas que, quando elas veem outras, adoecem, não conseguem ter um dia de paz. Às vezes não precisam nem ver, só de ouvir falar no nome, a pessoa já não tem mais tranquilidade. É porque essa ira, ela transformou-se em ódio. E a palavra de Deus afirma que aquele que odeia seu irmão é um homicida. Aos olhos de Deus, quando você alimenta no seu coração o ódio contra uma pessoa, talvez você esteja me ouvindo dizer isso e pense, mas isso não é uma coisa tão fácil, tem que ser algo muito grave. E nem sempre é algo grave que provoca isso. Às vezes pequenas coisas, há pessoas que elas não costumam ser contrariadas e elas não sabem ser contrariadas. E basta uma pequena situação, basta uma palavra, um sorriso, ou ela cismar que alguém está zombando. Dentre outras coisas, uma palavra dita fora de tempo. E aquilo para quem disse não foi absolutamente nada. Mas para quem ouviu, para quem viu, para quem percebeu, se transformou no motivo para o nascimento da ira. E essa ira acumulada, desenvolvida, e nós vamos perceber ao longo dos próximos textos que alimentada ela se transforma em uma raiz de amargura. Jesus disse que quem abriga esse tipo de ira no seu coração se torna diante de Deus réu de juízo. E ele diz: qualquer que chamar seu irmão de raca será réu de sinédrio. Pastor, e o que significa esse raca? Desprezível. Qualquer que com o seu coração cheio de ira usar um termo que despreza aquela pessoa, alvo da sua ira, está escrito, será réu do sinédrio. Qualquer que lhe chamar louco será réu do fogo do inferno. As duas expressões, tanto raca como louco, demonstram o desprezo do coração tomado pela ira. Talvez você já tenha conhecido alguém assim, que tem tanta raiva de outra pessoa que não sabe mais dizer o nome. Não tem respeito nem para citar o nome, tem que ser um adjetivo negativo, uma ofensa. Porque no seu coração aquela pessoa se tornou desprezível.
Vejam o quanto isso é sério, porque alguém pode ser condenado, não entrar no reino dos céus, porque abriga esse tipo de sentimento. A ira deve passar. Ela precisa ser vencida. Vejam o que o Senhor disse na mesma passagem, Mateus capítulo 5, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta. Interessante que tem gente que usa essa passagem bíblica para não contribuir com a obra. Como se o texto dissesse, deixa em casa a oferta, né? Mas o texto diz, deixa diante do altar. O que é que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Que você não compra a sua consciência com uma oferta. Ele não está dizendo que você tem que deixar de ofertar ou de dizimar porque tem ira no coração. Ele está dizendo que você não deve se enganar achando que trazendo uma oferta você vai comprar a sua consciência diante de Deus ou a graça e o perdão de Deus. Jesus disse, deixa diante do altar e vá se reconciliar. Jesus está colocando, o Senhor Jesus está colocando em pé de igualdade a oferta que representa a adoração e o ato de se reconciliar. Reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta, que ficou no altar esperando ele chegar. O texto continua dizendo, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. O Senhor está dizendo, não se conforme com isso. Trate. E olha o que é que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 12. Romanos 12, a partir do versículo 19. Vamos ler a partir do versículo 18. Do 18 ao 21. Podem ler, por favor. Glória a Deus. Se for possível, quanto estiver em vós. Tem horas que isso não está em nós. Você faz todos os cálculos, renuncia a direitos, mas ainda assim alguém encontra motivos para se irar com você. No seu coração a pessoa te rejeita. O que é que eu vou fazer, pastor? Você vai viver em paz. Se fez tudo o que podia fazer
e ainda assim a pessoa te rejeita, viva em paz. Enquanto estiver em você, tenha paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Olha só. A ira vai ser tratada agora nesse texto. Porque normalmente essa ira ela se apresenta num sentimento de vingança. E se existe uma coisa difícil, irmão, é deixar determinadas coisas que nos ofendem passar. Porque a tendência do ser humano não é ser proporcional, é ser desproporcional. Se alguém dá um tapa em você, você não quer dar só um tapa, você quer dar 2, 3. Se pisa no seu pé, você não se conforma em apenas pisar em um pé, você quer dar um empurrão. Não é assim? A natureza humana não é assim? Inclusive, quando Deus estabeleceu na lei do Antigo Testamento o princípio olho por olho e dente por dente, não é porque Deus estava estimulando a vingança, não. É porque Ele estava equilibrando as ações. Porque as pessoas têm a tendência de não quererem olho por olho e dente por dente. Se é para mexer com um olho, que se mexa em 2 no outro. Se é para se arrancar um dente, a gente quer arrancar a boca inteira. Então, no Antigo Testamento, Deus estabeleceu olho por olho, dente por dente. Para quê? Para que as pessoas não fossem desproporcionais. Mas a dispensação da graça, nem olho nem dente. O texto diz: não vos vingueis. Tem gente que fala em justiça, mas ela não quer justiça, ela quer, na verdade, vingança. Ela quer se vingar, e a palavra diz: não vos vingueis. Mas qual é a outra expressão utilizada? Versículo 19. Mas dai lugar à ira. Se você lê esse texto fora de contexto, então vai pensar assim: se é para dar lugar à ira, então pronto, é para ficar com raiva e quebrar tudo, porque é para deixar a ira ter espaço. Pelo amor de Deus, meu irmão, interprete a Bíblia pelo Espírito Santo, não pela carne. O que o texto está mostrando aqui é: deixe a ira passar. Ao invés de deixá-la acumulada no seu coração, faça de tudo para ela passar. Porque se ela ficar ali, ela vai gerar desejo de vingança. Mas se ela não encontrar guarida, ela vai passar. Alguém até recomenda: conte até 10. Para que isso? Por que esse tipo de técnica? Para que aquele momento de fúria passe. Ele só não vai passar se for alimentado. Mas o texto diz: dai lugar à ira. Como é que diz mais? Por que é que eu tenho que dar lugar à ira, deixar a ira passar? Por causa da sua fé em Deus. Porque Deus disse: minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Mas Ele nem vai fazer isso no meu tempo, nem no seu. E Tiago disse que a ira do homem não opera a justiça de Deus.
A colheita para quem plantou vai chegar, meu irmão. É impossível não chegar. Mas vai chegar no tempo de Deus. E da maneira de Deus. E o que é que eu vou fazer, pastor? Vamos lá. Versículo 20. Ao invés disso, você, ao se vingar, ou decidir se vingar, você volta atrás e diz, não, vou fazer isso não. Isso pertence a Deus. Eu vou retribuir com o bem. Se ele tiver fome, vou dar de comer. Se tiver sede, vou dar de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Como assim brasa de fogo sobre a cabeça? A consciência daquela pessoa vai pesar com o bem que você faz. Pastor, não parece assim uma coisa muito dura que Deus estabeleceu para nós? Não. É porque Deus nos exaltou à condição de seus filhos. E como filhos de Deus, nós somos diferentes. Nós não praticamos as mesmas obras de quem anda nas trevas. O derramar da ira, a provocação de uma ofensa, estas coisas são para quem anda na carne. Para quem anda no espírito, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Você não faz o bem porque aquela pessoa mereceu receber, mas porque você não é igual a ela. Vou repetir isso para você glorificar a Deus. Você não faz o bem porque aquela pessoa merece o bem, mas porque você não é igual a ela. Você tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. A ira é uma obra da carne. Gálatas capítulo 5, abram por favor. Versículos 19, 20 e 21. Porque as obras da carne são manifestas. Obra da carne ninguém esconde, ela é manifesta, ela aparece. As quais são prostituição, impureza, lascívia. Pecados relacionados à área sexual. Idolatria, feitiçarias. Pecados relacionados à área espiritual. Mas agora, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Toda essa lista de pecados diz respeito a relacionamentos. Quem pratica isso aqui está andando na carne. E só existem dois tipos de pessoas no mundo. Os espirituais, os que andam pelo Espírito de Deus, e os carnais, os que andam segundo a carne. Paulo continua: bebedices e glutonarias, pecados relacionados ao domínio próprio,
E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. No meio dessa lista está a ira. Quanto mais carnal você for, mais a ira vai dominar você. Mas vejamos que, como obra da carne, a ira demonstra um sentimento orgulhoso em quem é dominado por ela. Provérbios capítulo 21, versículos 24 e 29. Provérbios 21, 24 diz: quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. A pessoa que é soberba e presumida, zombador é o seu nome. Ela não tem respeito por ninguém. Segunda parte do versículo diz: trata com indignação. Em outras versões diz: trata com ira e soberba. A ira está tão ligada à natureza carnal que ela é capaz de demonstrar o quanto orgulhosos estamos sendo quando somos dominados por ela. E acreditem, quanto mais nos chateamos com pequenas coisas, que muitas vezes nem dizem respeito a nós, mas demonstramos o quanto somos orgulhosos. Quando você é afrontado, quando você se chateia, você é uma cabecinha de fósforo, pega fogo com facilidade, com qualquer besteirinha. Isso é uma demonstração do quanto orgulhoso você é, do quanto orgulhosa você é. Porque coisas que nem deveriam lhe incomodar, coisas que nem são da sua conta, provocam indignação com muita facilidade. Por quê? Porque há um orgulho em você que é ferido com qualquer pontinha de agulha. E tudo isso porque você está andando na carne. Olha o que é que diz Provérbios 19, 19. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Pessoas que andam dessa forma, elas criam a sua própria condenação. Chega um momento em que se torna insuportável. Ninguém quer viver perto dela. Ninguém quer viver perto dele porque tem raiva de tudo e de todos. Se torna uma pessoa intolerante porque ninguém colocou freio nele. Ninguém colocou freio nela, às vezes começou ainda na infância, gritando os pais dentro de casa. Levou isso para a escola e as outras criancinhas tinham medo. Chegou às vezes na igreja, isso não foi tratado, mas chega a um lugar em que essa pessoa é tratada. Em que alguém põe um freio. Quanto mais cedo isso for resolvido, melhor é para quem vive isso. A ira, ela entristece o Espírito Santo. Vamos para a carta aos Efésios.
capítulo 4. Versículo 29. Aleluia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa expressão torpe quer dizer podre, suja. Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Versículo 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso não pode existir entre nós, irmãos. Porque esse comportamento iracundo, que acaba sendo a origem das palavras torpes e de outros comportamentos, ele entristece o Espírito Santo. E a única coisa que ele produz é contenda. Vamos voltar para Provérbios 29. Provérbios 29. Versículo 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. O que é que esse texto quer dizer, pastor? Tem relação com a ira? Tem. Aquela pessoa que quando tem raiva, ela não se controla. Ela diz um monte de besteira. Parece que a parede de uma barragem acabou de se quebrar e vem descendo água com tudo. A palavra está dizendo aqui, tem mais esperança para um tolo que para ele. Mesmo capítulo, versículo 22. O homem iracundo levanta contendas. Presta atenção que onde tem uma pessoa assim, o clima não é de paz. Está tudo tranquilo. Quando essa criatura aqui chega, o iracundo, ele começa a criar contenda. Ele começa a cismar, ou ela começa a cismar com tudo. E daqui a pouco o tempo se fecha. A palavra está dizendo aqui. Ele levanta contendas. E o furioso multiplica as transgressões. Existem aquelas pessoas que elas não costumam ter raiva, ter essa ira com facilidade. Mas elas até avisam, no dia que eu tenho, pastor, ninguém me segura. Corre o risco de fazer uma besteira enorme, a gente vai já ver isso aqui. Vamos ver imediatamente, Provérbios 14, 17. O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será
aborrecido. Vai fazer loucura e daqui a pouco ninguém vai gostar dele. Vai afastar as pessoas de si. Mas pastor, eu estou só na outra parte, eu sou difícil de ter raiva, o problema é quando eu tenho. Então isso precisa ser tratado. Outros dizem, não, eu posso até ter raiva e me descontrolar, mas alguém disse uma coisa, eu sou convencido facilmente. Está em melhor condição do que o anterior. Mas ainda há um longo caminho para o amadurecimento. Há aqueles que não estão nessas duas classificações, está naquela que parece mais comum, a pessoa que é desequilibrada em todo o tempo, que se ira com facilidade, mas que volta atrás com facilidade, está sempre pedindo perdão. Isso soa como uma coisa boa porque está pedindo perdão, mas também soa como um comportamento viciante. A pessoa não quer mudança, ela está sempre se escorando no pedido de desculpa para não mudar. Não, se eu pedir desculpa, resolve. Quando na verdade Deus está querendo promover um tratamento, não só no temperamento dessa pessoa, mas na vida dela. Quando Caim premeditou a morte de Abel, Deus estava tentando tratar ele, mostrando para ele que viriam outras oportunidades. Está lá em Gênesis capítulo 4. O semblante dele havia descaído e Deus já sabia o que estava no coração dele. E disse, o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a você dominá-lo. E o que fez Caim? Deixou a ira tomar conta do seu coração e matou a Abel. Não é isso que Deus quer para nós. A ira tem que ser tratada imediatamente. Efésios 4 e 26. Antes de Efésios 4 e 26, abram Provérbios 12 e 16, por favor. Provérbios 12, 16, depois Efésios. Doze, 16 diz: a ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Tem gente que diz assim, eu não vou disfarçar não, que por mim eu sou assim mesmo. A palavra está dizendo aqui que isso é coisa de tolo, de louco. Não, o semblante descai imediatamente, a pessoa já mostra que está irada. Não, isso precisa ser tratado. O avisado faz diferente, ele encobre a afronta. Isso aqui não é fácil, é treinar o próprio espírito. Pastor, vou fazer de conta que não aconteceu nada. Vamos aí em Provérbios, daqui a pouco a gente vai para Efésios 19 e 11. É um dos textos que eu mais tento me apegar quando tratamos de ira. O texto diz, o entendimento do homem retém a sua ira. Retém a sua ira. A sua glória é passar por cima da transgressão.
Você já ouviu aquele ditado que diz assim: o que vem de baixo não me atinge? Quem já ouviu esse ditado? Muito bem, todo mundo. É exatamente a prática disso. Não lhe atinge porque você passa por cima. Você aprende a reter a ira e ao invés de deixar que tudo lhe ofenda, tudo provoque a sua ira, você passa por cima da afronta. Não é passar por cima de quem lhe afronta, é passar por cima da afronta. Agora sim, Efésios 4:26. Primeira parte diz: irai-vos e não pequeis. Aí tem gente que fica só com essa primeira parte. Está aqui a Bíblia dizendo: irai-vos. A ira santa. O próprio Jesus, aí pega o texto lá, o próprio Jesus se irou e quebrou lá as bancas, soltou os animais no templo. A ira de Jesus, naquele momento, não foi uma obra da carne. Mas pastor, ele quebrou tudo. Eu lembro que numa campanha presidencial, um candidato a presidente da República utilizou-se desse texto para justificar o comportamento descontrolado dele. Querendo dizer que Jesus era um descontrolado, que naquele momento ele foi tomado por uma raiva tão grande que ele cegou e não sabia o que estava fazendo. Negativo. Ele citou até o texto: o zelo pela tua casa me consumirá. Não foi um descontrole, não. Foi uma indignação santa. Pastor, isso quer dizer que eu posso me indignar com coisas que estão erradas? Claro que sim. Você não pode se utilizar da indignação para pecar. Jesus foi enérgico sem pecar. Arrumou as coisas na casa de seu pai, sem cometer uma transgressão. Então a palavra está dizendo: irai-vos e não pequeis. E pelo amor de Deus, não fique justificando quando estiver errado. A pessoa teve uma raiva, disse um monte de palavrão e depois: não, é porque eu estava com raiva. Não, é porque o menino fez isso, é porque eu não concordo com isso aqui, porque isso aqui. Aí às vezes quer usar até a Bíblia. Que conversa é essa, meu irmão? Deus não se deixa levar por isso, não. O texto diz: irai-vos e não pequeis. Qual é a outra parte do texto? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí alguém diz assim: pronto, está aí, pastor. Olha, o negócio é ter raiva até a hora do sol se pôr. Muito bem. E lá na Groenlândia, que passa de 3 a 4 meses o sol aparecendo, vai passar 3 a 4 meses com raiva? Então o que é que esse texto quer dizer? O texto quer dizer: resolva o mais rápido possível. Não passe um dia remoendo. Teve raiva de manhã, aí passa o dia todo remoendo. É, porque coisa dessa. Às vezes até conversando sozinho. Não, porque não sei o que fez isso aqui comigo, que disse isso, eu não mereço. Se fosse agora eu ia dar uma esculhambação, eu ia dizer isso, eu ia dizer aquilo, aí fica lá, remoendo. Deixa eu pegar ele de novo. A próxima vez que ele disser, quando ela passar por aqui, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. E Satanás ali, ó, vai lá, dando ideia, inspirando. É assim. Aí a palavra está dizendo: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixe esse negócio ficar dentro de você, remoendo o dia todo, para na hora de você estourar, você ser o tolo que Provérbios disse, ou que Salomão disse em Provérbios. Trate logo. Pastor, e como é que eu vou tratar?
obra da carne se vence com fruto do Espírito. Peça a ajuda de Deus, que Ele te ajuda. Aleluia. Deus é tão poderoso, irmão, que no ponto fraco da gente, aquilo que você já caiu não sei quantas vezes, você já fez várias vezes e passou vergonha e se sentiu envergonhado por que fez. Deus é tão tremendo que é nessa área da vida que o nome dele pode e quer ser glorificado. Porque Deus te enche de uma graça tão grande que você pensa assim: em outro tempo eu não aguentava isso, mas agora, por causa do Espírito Santo em mim, eu aguentei calado e não disse nada. Deus vai te ajudar, minha irmã. Deus vai te ajudar, meu irmão. Não importa quanto tempo você tem de fé, se você deixar o Senhor entrar nessa área da sua vida, alguém vai lembrar de você dizendo: irmão fulano é tardio em irar-se. Ele não tem raiva com qualquer coisa. E quando tem raiva não se descontrola. O que foi isso que aconteceu na vida dele? Foi o Espírito Santo. Se você crê nisso, fique de pé, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Pastor, mas isso não é uma coisa assim que eu tenho que me importar? É sim, você tem que se importar com isso. Porque Deus fez um tratamento de Moisés tão grande. Moisés tinha um temperamento difícil. Tão difícil que ele foi apartar uma briga e matou um homem. Depois se transformou no homem mais manso de toda a terra. Aguentando 2 milhões de murmuradores, 40 anos no deserto. Fácil não. Mas um dia ele baixou a guarda. Já tratado, baixou a guarda. Ele tinha acabado de perder Miriam, sua irmã, tinha morrido. Estava de luto. O povo perturbando que queria água. Aí Deus disse assim para ele: fala com a rocha, santifica o meu nome lá. Aí Moisés reuniu o povo, lá em Números capítulo 20, reuniu o povo. E ao invés de falar com a rocha, a ira tomou conta dele. E ele bateu na rocha. É água que vocês querem? Então, está aqui. Ele estava dando na rocha não, irmão, ele estava dando era no povo. Aquela rocha era como se fosse um povo. Aí Deus disse assim: muito bem, agora você não vai entrar na terra prometida, porque eu mandei você santificar o meu nome, e você não fez isso. E Deus não deu espaço para Moisés dizer: não, é porque eu estava com raiva, é porque o povo tirou o meu juízo, o senhor sabe como é que é ser líder. Não, senhor. Não, senhor, perdeu a terra prometida. O que é que você quer perder por causa de descontrole, meu irmão? Tem gente perdendo casamento. Tem gente perdendo filhos dentro de casa, porque não tem modos para falar com o filho. Tem gente perdendo amigos, amizades, porque não sabe controlar essa ira. Tem gente perdendo a comunhão com Deus, até o reino dos céus, por causa da ira. Mas hoje você não vai perder nada. Hoje você vai receber reforço do céu, meu irmão. Reforço do céu. Deus vai te ajudar a ser tardio em irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago está dizendo: não é você que vai trabalhar, você vai confiar no trabalhar de Deus.